Olá, aqui é o Cleitinho do Futuro e eu tô passando só pra avisar vocês que o nosso podcast vai ficar disponível todas as quintas pra vocês ouvirem aí da casa de vocês, no caminho do trabalho, na rotina de serviço de vocês. É isso, é só um recadinho do futuro. Eu falo de um país onde a vacina já chegou pra todo mundo e o presidente já caiu. Beijos, fiquem com a gente. Olá, eu sou o Cleiton Oi, eu sou o Hiroshi Takeuchi. Oi, eu sou o David. e você está ouvindo Ao Fala Fala Gay! Vamos ver se dessa vez Eita, eu bicho sincronia engasgou no ali, ó. final. Vamos ver se dessa vez ficou na sincronia do filho. Tem que segurar Ai, eu alguém pra acho ver que se não. quando ela falar, eu falo. Eu acho Não? que não sincronizou. É isso, gente. Um dia vai sincronizar e vai ficar tudo perfeito. Vai ficar Gabi. bonitinho um dia, não é mesmo? Oi, meninas, como vocês estão hoje? Ah, sobrevivendo, Bia. A gente tá mais um dia de luta aí, Dia né? 3.559 da pandemia, da quarentena. Sim, isso. mas a gente tá no mês de junho, então assim, mesmo que a gente Exato. esteja na pandemia, o mês de junho é um mês de junho, não é mesmo? No O mês de caos. junho é... E é isso. E hoje eu tô Quem tá aqui com a minha alegrado? bandeira, coberta pela minha bandeira, somente a bandeira do nosso orgulho, pra gente conseguir falar deste mês tão importante pra gente, meninas. Sim, esse mês tão brilhoso, esse mês colorido, esse mês alegre. Para. A gente começa falando do mês do orgulho, que é junho, mas na verdade eu acredito que ele começa lá em maio mesmo, né? No dia 17 de maio, que é que a gente comemora o Dia Internacional contra a LGBTfobia, né? Para quem não Sim. sabe, é o dia que a OMS declarou que a gente não tinha mais, não era definido mais como uma doença, no caso, né? Foi tirado o CID da homossexualidade. E o termo também homossexualismo foi extinto, que era considerado como uma doença mesmo. E então acredito que o mês do orgulho começa dia 17 de maio e se estende por junho todo e vai parar lá em agosto com os meses das lésbicas. Eu acho que é isso. Mas, mana, Sim, sapaca. Amo. sim. Mas é o ano todo, o orgulho é o ano todo. É isso, gente. Não é só junho, não. Mas eu acho que não tem como a gente começar a falar do mês do orgulho sem falar de Stonewall, né, gente? Acho que eu Sim, falei certo, exatamente. Stonewall. É difícil falar inglês, tá, gente, pra mim, então eu vou falar da maneira que eu sei. Se alguém A puder me gente tem uma corrigir. fluente aqui, está certo, Isso. Hiroshi? Anitta, por Está favor, certíssimo, fala pra querida. gente. Pode continuar. A nossa Anitta do grupo está A certo. nossa Anitta, Está tá certo, certo. Stonewall? Yes, alright, honey. É isso, gente, a revolta de Stonewall, que foi um marco aí, né, na nossa história, que aconteceu lá em Nova York, foi um bar, né, que tinha várias batidas, e um dia as gays, as LGBTs, né, os gays, não, as LGBTs, já cansadas dessa palhaçada, que os policiais iam lá e alegavam má conduta, invadiam, né, o espaço. Extremamente abusivos, né? Com os frequentadores dos bares de Nova York. Sim, eles invadiam o bar e prendiam o pessoal e tal. E aí teve um dia que eles cansaram disso e se revoltaram. E foi aí que se deu essa revolta. Dizem, tem várias versões, dizem não, tem várias versões dessa história. Uhum. Isso aconteceu nos anos 80, foi nos anos 80, eu acho, né? 1969, especificamente. 1969. E A Batalha de aí, Stonewall. isso, e aí tem várias versões dessa história. Tem até um filme que inclusive é muito ruim, que é Nossa, é eu muito ia ruim esse perguntar filme, isso. gente. Eu É um vi aqui, eu ia filme pesquisar pra assistir já. não, é muito ruim esse. Eu já assisti. Vale assim, a assistida para vocês poderem falar mal se vocês Aham. quiserem. Mas assim, é sério, é porque, tipo assim, dizem não, que tem várias histórias. Um lado diz que foi um gay que começou essa revolução, né? Essa briga, né? essa rebelião, né? Uhum. Mas na verdade tem um documentário que tem na Netflix, tem ou tinha na Netflix, não sei se vocês já ouviram falar, que é da Marsha P. Johnson, que foi uma travesti, uma transexual, que foi ela, na verdade, quem começou isso. Dizem que foi ela que tacou a primeira pedra no policial, se não me engano. Olha, E aí, gente. ela e a Silvia Rivera, que também era uma transexual,
A Marsha P. Johnson era uma transexual negra e a Silvia Rivera era latina, se não me engano. E aí, e também tinha uma outra integrante desse movimento que liderou esse movimento e era uma lésbica, que eu acho que era francesa, se não me engano. E aí, elas que lideraram, na verdade, sendo que aí nesse filme que eu falei, tem um gay que o protagonismo é dado para um gay, um homem gay branco, e aí que tem esse conflito, né? Porque sempre os homens gays que tomam o protagonismo, e aí, sendo que, na verdade, quem leva a Porque o a poder é a briga lá na mulher frente, mesmo, quem né? lidera, Sempre né, as são as mulheres. mulheres trans, né? São as mulheres trans. Sempre as mulheres, Ah, em todos os sentidos, arrasando. sim, são elas que sempre dão a cara a tapa, né? São elas que lideram as bichas afeminadas e tal. E no filme que retrata esse movimento em Stonewall, essa revolução de Stonewall, é liderado por um gay padrão branco, um homem cis gay padrão branco. Então, Sim. aí Entendi. que fica esse conflito, sabe? Esse E apagamento, né? aí, esse apagamento da. E aí tinha ou tem ainda um documentário que fala da morte, a morte de Marsha P. Johnson, que é muito interessante, porque ela foi encontrada morta num cais, acho que foi num cais, é um cais que fala aquele negócio de madeira que dá para Pier. o mar? O Pier, pier. isso. Acho que ela foi encontrada no pier, morta, e aí policiais dizem que ela se matou, parece, sendo que, na verdade, ela foi assassinada, né? No documentário, até hoje, uma outra mulher trans está investigando, né? Mostra no documentário sobre essa questão dela ter sido assassinada, porque ela brigava, ela e a Silvia Rivera brigavam muito pelos direitos LGBTs, assim como a gente vê sempre, né? Exato. Hoje a gente, inclusive, vale lembrar que hoje a gente tem vereadoras, né? Temos aí Érica, Erika que foi Hilton, em São eleita, Paulo. Érica Hilton em São Paulo, e também tem a Érica Malunguinho, também, que foi eleita também. E aí é sempre elas, né, que Exato. lideram essas coisas O e... Pi, o filme que você comentou é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, é isso? Isso, É exatamente. da É Netflix muito mesmo, é da Netflix mesmo, acabei de ver. Tá? isso. A Morte e Vida de Marsha P. Johnson é muito, muito bom. Vale muito ser Entendi. assistida. Eu poderia ter deixado para o final para indicar, mas eu tenho outras dicas para vocês. Mas é Tudo. muito interessante. Eu Eu acho. não sou bom com datas, tá? Eu não sou bom Ai, somos com duas. datas. Ai, quem é? Eu confesso que eu anotei bastante coisinhas aqui para não errar nas datas, gente, porque a Milita tá aí Que de olho. organizada é. Eu não sou bom eu não sou nem bom com o aniversário, né, gente? Nem eu, Eu então, tenho que é toda hora ir pro isso. Facebook para olhar o aniversário de vocês, Ai, tá? Eu melhor já coisa. falei. Ai, que mentira, esqueceu, esquece o de todo mundo, mentirosa. Mas Mas falando sobre a moça que faleceu, a Marsha, né? Que foi encontrada morta, e eles dizem que foi morta por causas naturais, mas eu não duvido que tenha sido assassinada mesmo, não. Tenho quase certeza que é. Até porque acho que uma sim, coisa que é importante ressaltar é que naquela época, lá na década de 60, 70, a homossexualidade era tratada como crime. Então, assim, as sim, pessoas, drag queens, travestis, pessoas que não usavam roupas que eram consideradas do seu gênero, entre aspas, né? Eram sim, consideradas criminosas. Então, até por isso que aconteceram essas batidas policiais agressivas no bar. Porque era um bar que foi sim, intitulado como um bar gay. E sim, aconteciam isso justamente, tipo assim, pura e simplesmente por preconceito e porque eles consideravam isso crime na época. Não tinha uma sim, outra explicação. Não era porque, fazia, sei lá, eles estavam fazendo o trabalho deles porque aliciavam menores para o sexo. Não tinha nada disso. Era só porque as Não, pessoas estavam ali vivendo a vida traficando delas. drogas ou coisas do sim, tipo, né? Atos Exato. Ou então ilícitos, na fazendo verdade, não. corrupção, né? Enfim. Ah, sim. mas corrupção não é crime, né, hoje em dia, né? Tudo... Tá tudo certo, você pode ser corrupta, não é esse Exato. Você não negócio. vai O ser problema é preso, ser pelo menos, né? viado mesmo, isso que é o Viado problema, você se não poder pode ser. ser. Gay você não pode ser. Drag queen você não pode ser. Travesti você não pode ser. Não pode ser nada. Só se você quiser fazer qualquer outra coisa, você pode fazer com o tempo ano. Então é isso. Exatamente. E E tinha aí, muitas essas batidas lá em Nova York, nos bares de Nova York, né? Que foi onde começou, assim, esses conflitos, essas brigas e essa revolução toda, que foi um marco mesmo. E aí foi no mês de junho. E uhum. aí
iniciou 28 de junho, né, especificamente. Isso, e se espalhou pelo mundo e tal. E aí que começou a surgir essas paradas, sabe? Como a gente tem aqui em São Paulo e tal, mas a daqui de São Paulo começou em 97, né? A primeira parada. Exato. Se não me Mas acho que engano. Então, começou, 97 a primeira parada. pelo que as versões que eu vi, não começou só pela batida, né? Pela batida em si, pelas pessoas que sido presas. Começou toda essa questão da parada, porque a partir desses eventos, então, aconteceu as batidas, aconteceu as prisões das pessoas que estavam lá no bar, que só estavam no bar, não é que elas eram donas ou faziam coisa, elas estavam lá. Porque a população ali, os frequentadores do bares, dos bares, de outros bares LGBTs, e a própria população ali que estava ali ao redor, que se compadecia dessa situação, né, de que achava isso um absurdo, protestou após nos dias que seguiram esse ato. Se eu não me engano, acho que durante essa... 6 dias Foram 6 dias, né? Foram quase uma semana, né? 6 dias de embate. E se eu não me engano, no dia que teve essa batida policial, né? Que eles agrediram, prenderam as pessoas, começou um incêndio. Aí não se sabe se foi por causa foi os manifestantes que jogaram. As pessoas que estavam participando. Alguma coisa aconteceu, pegou o incêndio, destruiu o bar. Então, assim, então, isso fez com que a gente ganhasse um espaço na mídia naquela época. Então, apareceu nos jornais da época. Tudo bem que não vamos nem falar das manchetes, né? Porque na época de 70... Tendenciosos, preconceituosos e mentirosos. Nem um pouco. Tudo mais. Então, mas aí, como isso acabou ganhando a mídia pelo incêndio, pelos protestos que vieram nos dias a seguir, então isso começou a chamar a atenção de outros lugares. Então começou a espalhar isso para a Europa, começou a aparecer também manifestações na Europa. A primeira coisa essas manifestações, esses protestos assim que já começaram a ser mais parecido com uma parada que a gente tem hoje, né? Seria o passo inicial. Então, isso foi, assim, por isso que isso foi tão importante, assim, um marco tão importante na nossa história, né? E aí você vê que a gente é tão atrasado que aqui no Brasil a nossa primeira, algo mais parecido que a gente teve sobre isso foi nos anos 90, quase 20 anos depois, né? 97. Tem alguns registros de 95, que eles faziam algumas reuniões ali na Praça Roosevelt, mas foi em 97 mesmo que teve a primeira parada o oficial. Veredito. Foi isso mesmo, cacete. A parada LGBT 2 ou 3 gayzinhos ali, se da pesquisa que eu fiz, foram ali para algumas pessoas ali na Praça Roosevelt e eles ficaram parados ali mesmo. Fizeram um protesto deles ali mesmo. Em 97 mesmo, chegou a ter 2.000 pessoas nesse evento. Que aí foi um atraque mesmo e mostrou para que veio. E estamos aí até hoje, né? Com a maior parada do mundo. É a nossa, da galáxia, acredito. Nem os ET fazem uma igual a nossa. Acho que é isso mesmo. A gente é dona. A gente demorou um pouquinho, né? Para ser inserido. Mas também quando entrou, deu o nome, porque a nossa parada é aquilo, é aquela multidão. É a maior do mundo. É a maior do mundo, gente, das galáxias. É tudo. A nossa é a maior do mundo. Thanos pode ir com a nossa parada. Ninguém pode ir com a nossa parada. Quem é Thanos com as Joias dos Infinitos perto da gente? Então, gente. Exatamente. Mas a gente tem esses registros historiados mesmo a partir de 69, mas ser gay não é uma coisa nova também, gente. Eu pesquisei um pouco sobre isso e tem registro de historiadores falando que ser gay existe desde 1200 a.C. Então tem muita bicha maricona aí, gente. Então, contra fatos não há argumentos, não há argumentos. Não é uma coisa nova, né? A gente vê os tiozão falar, não, mas no meu tempo não tinha isso. Tinha sim, meu amor. Tinha antes de Cristo. Tinha muito isso. E era nomes, né? Os tiozão ratinho, né? O ratinho, né? Falando, então, os tiozão ficam falando umas palhaçadas dessa, mas a gente sempre esteve aí e vai continuar estando aí, para sempre. Até na sociedade, sociedade romana, grega, isso não era um crime ser LGBT. Era natural, gente. Exatamente. Era naturalíssimo. Era uma suruba, era uma orgia, era uma coisa assim gostosa. Puta que pariu. Eu quero saber quem foi o responsável por esse a gente tumulto. Sabe, mas aí a gente vai entrar no Igreja Católica um beijo. Dia. Não vamos acabar com o brilho do nosso episódio.
Vamos seguir, meninas, vamos seguir. Mas Mas é isso aqui não é uma coisa nova. Não é moda dos anos 90, 2000, não. É uma coisa... É antiguíssimo, meu amor. A gente nasceu assim. Tem gente que acha Born que This o Way, baby. primeiro álbum da Lady Gaga é tudo mentira. Já existia antes. A Lady Gaga só ajudou a reforçar isso. Não, pras gays que, Exato. assim, nasceu na era da Lady Gaga, achando que a Lady Gaga que brotou os viados, que pariu os viados com Born This Way. Não, né, amor? A gente veio bem antes, bem antes. Veio muito antes, gente. Muito antes. Ai, gente, o movimento aqui, eu vou dizer aqui em São Paulo, que começou ali nos anos 80, tem um documentário muito legal que fala sobre como que era ali no centro, na Augusta, como que as baladas eram ali, eram super glamourosas, como que artistas iam ali, pessoas da TV mesmo, tipo, personalidades muito ricas iam ali nas baladas, nas boates, como que era glamuroso, como que eles chegavam. O nome do documentário é São Paulo em Hi-Fi. É um documentário, acho que de quase 2 horas. Eu acho que só tem um serviço de streaming que tem ele, e é um serviço de streaming que eu tive que pagar, tipo, que eu nunca tinha visto mesmo, mas acho que é bem baratinho, não sei, não lembro quanto que era, mas eu paguei para assistir e é muito bom esse documentário, que tem pessoas que viveram aquela época e que contam, LGBTs mesmo, que viveram e guardam até hoje os figurinos que eles usavam, e contando também como que foi o início da epidemia da AIDS, né? Que começou ali e retardou todo o movimento, porque as pessoas começaram a associar a comunidade gay, a comunidade LGBT, e aí começou a impedir que o movimento LGBT avançasse, né? Então, foi ali no começo dos anos 80, se não me engano, ou final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí isso perdurou até tipo, os 2000 e pouco, né? Agora que a gente está meio que conseguindo, acho que vocês acham que... essa imagem, né? Isso. Até porque na época, a gente, assim, graças a Deus, hoje a gente está na era da internet, então a gente consegue, se você quer, você consegue se informar direito. Sabe? Exato. E naquela época, nos anos 80, não passando pano, mas o jornal era tendencioso e a população acreditava muito nisso. No jornal, acreditava. Então, assim, se você pesquisa na internet, assim, vê as manchetes da época, então era nítido, eles colocavam escrachadamente. Eu achei aqui tem aqui acho que é o David que mandou agora, uma manchete do jornal da época, tá escrito AIDS é castigo de Deus, assim, tá escrito isso. Porque bicho é uma raça desgraçada, sabe? Então é uma coisa horrível, câncer gay, essas coisas assim. Então, assim, era propagado, né? Então, assim, as pessoas realmente acreditavam que aquilo era algo dos LGBTs ali da época, dos gays, e era uma forma que as divindades estavam usando para castigar. Né? Exatamente. Então, isso foi, assim, acabou sendo mais gasolina para a epidemia que estava acontecendo na época, né? E, claro, assim, né, que eles não contam que o governo não tinha saneamento nenhum, não tinha nenhum tipo de apoio para a população, né? Que as LGBTs eram marginalizadas. Você citou sobre jornais que eram tendenciosos. Eu consegui encontrar também um relato que tinham jornais na época da ditadura, que era abertamente gay mesmo, LGBT, na verdade, que era o Xana com Xana e o Lampião de Esquina, que eles noticiavam notícias comuns também, que a gente já vê hoje em dia e da época, mas eles também eles lutavam contra esses crimes que eram feitos contra LGBTs na época e denunciavam no jornal. Agressões também, tudo que acontecia na nossa comunidade, eles acabavam noticiando nos jornais também, que eram abertamente LGBTs. Então, a gente tinha uma cena se formando ali, aí juntamente com a ditadura, que foi um período muito difícil para o Brasil, né? Para todo mundo, não só para a nossa comunidade, mas para os brasileiros em si. E tinha essa questão desses 2 jornais que eu consegui encontrar, que eram abertamente LGBTs e falavam sobre esses assuntos,
além de notícias do dia a dia, juntamente com a ditadura, né? Então, Exato. acredito que nesse momento a gente estava começando a se mostrar, a dar a cara, e entrou a epidemia da AIDS e levou tudo por água abaixo. E a gente levou toda essa questão e os jornais tinham maior poder na época, as revistas noticiavam dessa forma, e a grande mídia também comprou, o governo não ajudou. A igreja, né, que já perseguia a gente, né, mas isso já leva a outro tema, né, isso já dá outro tema, mas não a vamos igreja perder o reforçou brilho muito do isso, episódio. não dá para não deixar de mencionar isso, porque né? a igreja sempre perseguiu e como as manchetes que Hiroshi comentou, um castigo de Deus, né? Toda essa coisa aí que diziam e perseguiram mesmo, agir como sempre a gente, né? Exato. E isso tudo, na verdade, assim, o que me deixa um pouco triste, assim, por mais que hoje a gente tenha todo esse como se informar, de trazer a informação certa, né, e o correto sobre isso, porque, parênteses, né, a gente está em 2021, o Brasil é uma referência no tratamento do HIV e de toda a divulgação de prevenção e tudo mais. Isso é maravilhoso, mas isso não, assim, as pessoas, elas ainda hoje não aceitam isso, sabe? Eles estão travados, né? tem esse estigma que não sai. Esses dias, acho que o ano passado, na verdade, né? A pandemia, para mim, não tá passando ano, a gente tá em 2019 ainda. Então, eu tava conversando com uma amiga sobre isso, sobre HIV e tudo mais, e aí ela é nossa idade, 27 anos. E ela achava realmente que a pessoa que tem HIV vai morrer, sabe? Vai morrer jovem. E eu fiquei assim, eu conversando com ela, eu fiquei chocada. Eu falei, amiga, como Gata, assim? você tá louca? Amiga, usando droga? Exatamente, em que mundo paralelo você vive, meu anjo? Você já ouviu falar dos tratamentos? Não, gente, Você já ouviu a gente é falar? referência. Exato. O Brasil é referência de alguma coisa. Então, Nós somos referência de alguma coisa, somos o melhor. E é tudo de graça ainda. Porra, exatamente. É tudo de graça. E assim, eu sou usuário PrEP, que para quem não sabe, a PrEP é o tratamento, né? Da prevenção contra HIV. E já vai fazer 1 ano. E o SUS, ele tem um atendimento maravilhoso, tá? De prevenção, de acompanhamento. Eles fazem... Sim. Como é o nome? Exames de sangue, fazem acompanhamento. Sabe, tudo isso na unidade. Tudo os testes, né? Exato, isso. Todos os testes. Eles fazem tem tudo vários na centros unidade, de acolhimento. Tem vários centros de acolhimento. Tem uma Quinta-Quera, tem vários cantos. Sim, tem vários pontos da cidade, principalmente nas periferias também tem. É muito fácil de você encontrar. E é um tratamento totalmente sigiloso, discreto, sem nenhum preconceito. Exatamente. Você é super bem atendido se você procura uma dessas. Desculpa, gente, uma dessas unidades, me engasguei aqui, perdão. Uma dessas unidades. Então, é isso mesmo. Eu acredito que ainda é muito pouco divulgado isso, é muito pouco falado sobre as coisas que a gente tem aqui e as formas de prevenção. Eu acho que tem que ser uma coisa escancarada mesmo. Tipo, bom dia, estamos aqui para você aprender um pouco mais sobre HIV e AIDS, prevenções. É isso, eu acho que tem que ser algo muito, muito claro mesmo, porque é uma coisa que tem que ser tratada com simplicidade. Não é mais um tabu. Não uma coisa direcionada ao nosso público LGBT. É para todo mundo. É saúde global de todo mundo. Exatamente. Sim. Eu já passei por uma situação que, assim, tipo, eu sempre gostei de me informar sobre as coisas. E tem um menino que eu já vi ele no Altas Horas falando que ele tem HIV, né? O Lucas Raniel, Lucas Raniel que fala, o nome Raniel. dele. Vocês conhecem? Raniel, né? Conheço. E eu já tinha visto ele falar no Altas Horas, acho que encontrei ele também pelo Instagram, e eu sempre acompanhava, né, as informações que ele passava e tal. Então eu achava que eu já tinha informações suficientes sobre HIV, sobre AIDS, né? Que uma coisa não quer dizer, né? Tipo, uma pessoa que tem HIV não significa que tem AIDS, sabe? Aí eu passei por uma situação em que eu achei que eu tinha sido exposto, né, ao vírus, e aí eu fui atrás de um centro de acolhimento, que foi o daqui de Itaquera, fiz os testes e comecei a fazer o tratamento da PEP durante 28 dias.
e que a PEP é após exposição, possível exposição, né? Exato. Mas aí, com isso tudo que eu passei, e essa associação toda que fizeram, passou tanta coisa pela minha cabeça que eu pensei tudo que eu já tinha ouvido falar sobre esse vínculo que tinham colocado entre LGBTs e HIV e tal. Uhum. Passou um monte de coisa pela minha cabeça, e então foi tudo uma construção que fizeram desde os anos 80. A gente cresceu nisso, né? A gente cresceu inserido nisso. Passou ali por 85, teve a ditadura e tudo mais, a epidemia da AIDS, a gente nasceu, nós aqui nascemos em 90, 93, 94, Eu sou de 2001. Jurou, né, amor? Jurou. Então, esses assuntos ainda pairavam por ali, a gente acabava ouvindo alguma coisa relacionada a isso, a homossexualidade e HIV, AIDS. A gente crescia com aquilo, com aquele estigma na cabeça, né? Com esses resquícios, exatamente. Até a gente se entender por gay, procurar informação, entender que não era assim, que não tem nada a ver, porque a gente não aprende isso em casa. Sim, nossos pais não iam falar sobre isso, e a gente também não via na TV com clareza. A gente poderia até identificar, tivesse um personagem gay ou outro na TV, mas não era falado sobre esses assuntos que pairavam perante a nossa comunidade ali. Então, eu acredito que é isso mesmo. A gente teve que buscar essa informação, e agora, que em 2000, 2008, até chegar em 2021, que a gente está tirando esse estigma da AIDS, do HIV sobre a comunidade, isso se torna um problema geral, é um problema humano mesmo. Somos uns que tem, e ponto, entendeu? Não é nem gay, nem é uma doença de hétero ou de homossexual, no caso. Então, é de ser humano. É uma infecção, né, que é da população mesmo em si. Tem uma... Olha, outra dica, eu tô cheio de dica hoje, hein? Eu quero ver chegar dica, não sabe nada. Acabou, gente. Ai, gente, minha dica acabou. Aí vocês que lutem. Acabou. Mas tem um filme da HBO, eu não sei se tem o HBO Go, mas também já vai ser HBO Max, né? Max. Mas é um filme da HBO, que é com aquele ator que fez o Hulk, como é o nome dele, gente? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo e com a Julia Roberts. Mas o nome do filme é The Normal Heart. Fala sobre essa época... É The Normal Heart, pesquisem aí, The Normal Heart. Nossa. E aí é um filme que fala sobre o início, faz tempo que eu assisti, mas fala sobre o início, ou essa época mesmo, e como eles tentavam cobrar do governo. É do Ryan Murphy. Muito bom, pode assistir. Então. Ryan, eu te amo, tá? Saiba que você puder vir no nosso podcast, eu adoro você. Obrigada. Exatamente. E eles cobravam do governo, e o governo não estava nem aí, porque enquanto estava morrendo LGBTs e já estavam associando o HIV/AIDS ao público LGBT, eles não estavam nem aí, e eles estavam querendo cobrar do governo que fizesse alguma coisa, né? Mas, e nesse documentário também que eu citei, do São Paulo em Hi-Fi, eles também falavam que os LGBTs que morriam por conta da AIDS, né, e tal, já grave da infecção, né, que morriam, eram enterrados e acho que não podiam nem tocar, porque eles nem sabiam direito como que era e tal, não podiam tocar, né? E tal. Aí, eu fiz essa associação também, porque eu já estava na pandemia, então eu fiz essa associação um pouco com o Covid-19, né? Que realmente as pessoas, né? Mas lá eles não tinham situação praticamente, né? De uma coisa nova só que lá eles... acontecendo, e ninguém sabia o que fazer, como prevenir, como pode ser transmitido e tudo mais. Sim. É isso mesmo. Sim, e é muito interessante. Fica aí a dica, ó. O documentário da Marsha P. Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que eu indiquei. Aquele filme ruinzinho lá do Stonewall, Onde o Orgulho Começou, que saiu em 2015. É muito ruim. Não assisto, mas se assistirem, é isso. Assistam sabendo. Assistam sabendo que é muito ruim. Que não é verdade essa história que é contada ali nesse filme. Uhum. E aí tem São Paulo em Hi-Fi. É muito bom esse documentário, tá? E The Normal Heart, que é do Ryan Murphy, e aí tem todos esses atores maravilhosos. Julia Roberts, Mark Ruffalo, é perfeito. Uhum. Perfeito. Exatamente. E aí parece que não, mas todos esses assuntos são interligados. Porque, por exemplo, o nosso próximo tema é a parada LGBT em São Paulo, em 1997.
Então, assim, Sim. você para pra pensar, você fala assim, beleza, aconteceu tudo isso, assim, a homossexualidade era crime, era tratada como doença, né, até os anos 80, esqueci, desculpa agora. 1990, até 90, 1990. ela toda como Exato, era tratada dia como 17 de doença. maio. E aí, as pessoas, começou a epidemia de HIV, as pessoas, os LGBTs eram colocados como foco, como culpados disso, as pessoas morriam, não eram nem Perseguidos, né, tocadas, eram opressos. perseguidas, exato. Não tinha velório para as pessoas que morriam, porque era algo que eles não sabiam, eles achavam que transmitia no ar, assim, uns absurdos, assim, horríveis da época. E aí vem essa necessidade, começa a se criar essa necessidade de mostrar que a gente existe, mostrar que a gente não está morrendo ali, que a gente não está reduzido a isso que eles estão querendo reduzir a gente. E nasce essa necessidade de mostrar, de criar as paradas, então de fazer passeata, de exigir do governo melhorias, de mostrar para a população em geral que a gente existe, né? Exatamente. Sim. E aí, vale ressaltar também que nessa época, assim, antes da parada e tudo mais, essa questão de ser LGBT, não uma questão de ser LGBT, mas de falar mal de LGBTs, no geral, não era algo que era velado. Eles falavam abertamente sobre isso. Inclusive a dona Igreja Católica, né, mais uma vez aparecendo, eles falavam abertamente sobre eles falavam abertamente sobre isso, assim, não era velado, eles não falavam que era assim um pecado, era assim um crime, era algo horrível. Sim. Então, assim, a gente como sociedade LGBT se viu com essa necessidade de falar. Falei, olha, não tem nada a ver aí não que você está falando, eu existo aqui, eu vou demonstrar, né, escrachar que essa perseguição estava errada e que não tinha nada a ver, que a gente éramos corpos normais e somos até hoje, que vai e volta, que tem a sua vida normal, comum, e a gente só está aqui buscando nosso direito de amar, de ir e vir, de existir, de dar o nosso close, de viver. É isso, gente, é viver em paz. É isso que significa todas essas questões que a gente já citou aqui. Uhum. Eu lembro acho que da minha primeira parada, não a minha primeira parada. Não vou lembrar. A minha primeira parada eu lembro, mais ou menos, mas eu ainda era hétero até então. Nossa, ele já foi hétero, como que foi essa transformação? Depois de Born This Way, foi quando já eu vi era, uma né? novela da Globo, 2 homens se beijando, aí eu tirei. Eles tinham razão, né? Eles tinham razão. Mas eu lembro da primeira, eu lembro da sensação da minha primeira parada depois que eu já tinha aceitado e tudo mais, tá tudo certo. Que eu não lembro se foi 2019, eu acho até. Que foi assim, a minha primeira, tipo, realmente, tipo, liberto. Que foi a que eu fui com vocês, não foi, David? Acho que eu fui com vocês, sim. Acho que foi, Bi. Que a gente passou por debaixo da bandeira, você lembra? Foi. Nossa, essa foi a sua primeira, Bi, não minha primeira depois de totalmente aceito, totalmente liberto. Ah, sim. Nossa, é verdade, que aí tava você, a Jenny. Ah, não, a Jennifer não tava, tava você. Né? Parabéns. Não, você foi convidada, a sua cadelinha, só que você não foi, você e Rodrigo não foi. Temos duas. Vocês não foram. Foi a parada que veio o Sense8? Não, você não faça de sonsa, não, que a de Sense8 acho que foi em 2016, a de Sense8, se eu não me engano. Foi 2016 a de Sense8. E aí Aí, aquela parada que foi você, Cleiton, e Rodrigo e eu, foi acho que em 2018. E aí, em 2019, eu chamei vocês dois. Aí, vocês disseram que vocês não iam por causa depois de passar pelo trio esmagador da Pablo do ano anterior, vocês não quiseram ir. E aí, aí vocês não quiseram ir. E aí, foi Hiroshi, Lauane, Felipa e eu. E foi mais E aí a gente encontrou o Matheus lá com a amiga dele, só que depois eles foram embora. A gente foi com o Habibs e o Matheus foi embora, lembra, Bi? E eu também fui embora. Não, você... Não. Você foi encontrar... Verdade, você foi encontrar uma amiga sua que chegou do aeroporto, exatamente. Só porque ela chegou dos States, aí você foi embora e deixou as LGBT lá. LGBT, o que tem a ver? Colômbia. O que tem a ver com gays? Eu ia falar inglês com a minha amiga, querido. Sai daqui, eu vou ficar falando português com viadinho. Gente, mas eu não lembro quando foi a minha primeira parada. Eu lembro que acho que eu era menor de idade ainda.
Eu fui, tipo, no final, eu trabalhava no domingo. Ah, E eu fui com duas amigas, a Amanda e a Dai, e a gente chegou, tipo, no final. Já tinha chovido, tava só o povo Nossa. varrendo na rua, sabe? Mas eu falei, nossa, gente, é só isso que as é a parada carcaças. gay? Eu esperava muito mais Putz, cadê os gente. gays alegres? Cadê os Google Boys em cima dos Cadê os trios, gays? gente? Cadê os Cadê as gays? Cadê as drag gay Mas queen? peladas? aí, Cadê as de lá drag eu queen? peguei e fui embora pra. A gente foi pra Vieira, né? Que a gente ia muito pra Vieira. Isso é um ponto também que a gente precisa comentar sobre a Vieira de Carvalho também ali na República, que é um Gente, eu nunca marco fui na também. Vieira, vocês Não é meu local acreditam? de Nunca fui na fala Vieira. também. Não é meu Nossa, local de fala. gente, que decepção vocês duas, hein? Nunca fui na Puta que Vieira, pariu. gente. Vocês nunca foram na Vieira de Carvalho? Nunca me Puta convidaram. de Mentira, viado já me que eu tenho. convidaram já, mas eu nunca fui. E a gente foi, tinha trio lá ainda, lá bombava muito, acho que até hoje bomba, não sei, faz muito tempo que eu não vou lá. Acho que até hoje deve bombar no domingo. Mas eu lembro de ir pra parada, quando eu fui, que tinha gente ainda, que eu fui, acho que no ano seguinte a gente foi com uma galera mesmo, bastante gente foi comigo. E é incrível ver aquela multidão, aquele viadário Uhum. enorme. É, É. Tem gente de todo tipo, vem gente de fora, e tem famílias tradicionais brasileiras também que vão lá assistir, nos prestigiar, mostrar para as crianças que a gente também é gente, que tá tudo bem, que tá tudo normal. É muito lindo, é muito lindo. É muita gente, tem esse adendo. Mas aí, Mas é muito mágico, é um lugar que você se sente seguro. Eu acho que a palavra é essa, você se sim, sente seguro, acolhido. Você sim. está entre os seus, sabe? Você é você, sem nenhuma represária. É perfeito. Eu acho que é esse uma das coisas mais emblemáticas que eu tenho de ir para paradas, de me sentir em casa, tá? ah, Aceito, sabe? Poder ser do jeito que eu sou, simplesmente assim, do jeito que eu sou lá, e tá todo mundo. Vai ter uma gay mais gay, vai ter as drag queens, vai ter as travestis, vai ter as trans, vai ter as lésbicas, os sapatão, os caminhão, as sandalinha, os tamancão, tá todo mundo lá, e é muito legal ver isso, é muito legal. E você eu- pode dar a mão pro cara que você tá, né? Pro seu marido, pro seu Sim. namorado, você pode dar a mão e andar de mãos dadas mesmo, porque lá a gente se sente seguro. Sim. Atualmente, assim, nem fora de pandemia e tal, mesmo sendo a Paulista, que é um símbolo, eu acho que a avenida que é um símbolo LGBT, enfim, por ser o palco da parada mesmo, mas por a gente ver como as pessoas se sentem à vontade, acho que nem mesmo ela sendo esse símbolo faz a gente se sentir totalmente ou 100% seguro andando de mãos dadas lá, porque já Seguro. aconteceu Sim. N casos bizarros lá, né? exato. A da Sim. lâmpada lá, né? Por volta dos anos 2008, se eu não me engano, 2010, 2008, que para mim foi assustador. Eu era uma bichinha muito novinha e isso me assustou bastante. E mais recentemente, um caso em que um casal, né, estava subindo a Brigadeiro, depois voltando do Ibirapuera, e aí um deles foi assassinado a facada, que também não tem como mencionar essas situações. Então, quando é a parada, onde a gente se sente realmente protegido de alguma forma, Uhum. porque só tem, eu não vou dizer só tem, mas Gente, Mas é a em sua maioria. maioria, você só vê gente da gente mesmo, e Exato. ninguém ligando se você tá dando a mão, quem você tá beijando. Porque exato. realmente todo mundo ali tá passando pelo mesmo rolê, enfim, é só a gente que É, sabe como que tá ali, e é. como é Como o é, como feeling, é, né? A exatamente. energia, as nossas músicas, as que representam e tal. O meu primeiro contato foi em 2013 e eu fiquei deslumbrado, fiquei apaixonado, assim, os carros, as drags, todas aquelas pessoas, me inspirou bastante. Eu era muito travado, eu tinha muito receio de me mostrar mesmo e tal, e aquilo me transformou, aquele dia me transformou mesmo, em ser essa bichinha que eu sou hoje, e desde então eu comecei Você é gay? a... Eu sou gay, e aí, desde então, eu comecei aí, 2014, 2015, acho que eu só não fui em 2016, se eu não me engano, que foi justo quando teve a gravação de Sense8, que De eu Sense8. queria muito ter ido, mas eu não fui. Eu E tentei acho que ir e eu não tinha cheguei atrás. companhia. Eu cheguei atrás. Você? Eu acho que eu fui Kalauane esse ano.
Eu fui, a gente foi, só que a gente chegou atrás do trio. Quando a gente chegou, eles já tinham Nossa, passado. Aí, tipo, eles estavam Nossa, lá embaixo, aí a gente. gente foi atrás, não conseguiu alcançar mais. E aquele e monte de Sense8 pra viagem. mim é uma série que assim, puta que pariu, Netflix, Puta por que que você pariu. fez esse assassinato de Arroba cancelar Sense8? Netflix, puta que pariu, hein? Exatamente. Porra, E é um grande assim, exemplo, né, do poder que a nossa parada tem, né? Trouxe atores de fora, produções de fora do país para gravar aqui. Gente, é muito incrível. A nossa parada é muito Exato. E incrível. A tem gente um tem que dar do- estigma em cima da palma nossa para nossa parada. parada. Tem um estigma em cima da do- nossa parada que foi criado há muito tempo, de que é bagunça, né? É bagunça, é sim. putaria, e Antes de ir, exato. as únicas coisas que eu via era no Pânico. A única coisa que eu assistia no Pânico era a Christian Pior, né? Que ela ia lá, ou os outros Sim, lá, tinha o cobertura Eduardo da Sterblit, parada, né? a cobertura da parada. E era o único contato. Eu acho que os outros jornais falavam, quantas tinham? Tipo, 2 milhões de pessoas na parada ontem, não sei o quê. Mas o Pânico, ele fazia cobertura. E para mim era o único contato mesmo que eu tinha com a parada. Então eu assistia mesmo. Uhum. Eu ficava esperando à noite, antes de ir, né? Antes de 2013, quando era uma bicha novinha, ficava esperando passar o Pânico para assistir a parada e ficava deslumbrado já pela TV. Até eu ir de fato. Eu tinha um pouquinho de pânico de ser rodeado de pessoas, assim, um monte de gente tinha. Mas quando eu cheguei lá, só eu sei a energia que eu sentia, Sim. tipo, de gente da gente mesmo. Então, o único contato que eu tinha era na televisão assistindo pela televisão e também o que eu ouvia das pessoas que já tinham ido, por exemplo, uma prima minha falou que Uhum. já tinha ido e tinha visto umas poucas vergonhas e não sei o que no meio da rua, que não sei o que. E assim, desde 2013 eu deixei de ir uma vez e nunca vi essas coisas. Não Nunca. tem. E se eu Eu dissesse que eu acho que ela tinha tava vi. no carnaval hétero. Sim, Ela sim, confundiu. E sim, também a gente precisa exatamente. definir o que é uma pouca vergonha, né? Porque às vezes uma pouca Exatamente. vergonha para ela não é uma pouca Mas vergonha pra gente. porque ela falou que Tá ela tudo viu sexo certo. explícito no meio da rua, né? Assim, eu nunca vi isso. Também nunca E vi, assim, não. se Sim. tivesse visto, eu teria batido palma, louca. Eu teria gostado. Gente, continua, porque a mamãe tá Ai, que gostando. delícia, cara. Eu acho que essas coisas acontecem e provavelmente pode acontecer, porque provavelmente tem bagunça, tem alguma confusão, tem briga, Gente, assim, provavelmente onde tem muito acontece, mas um onde que não evento tem? aberto, qualquer evento Exato, aberto onde tem muita gente, é do ser humano, não é nem porque é coisa de exato, viado, coisa de LGBT. É porque tem muita gente que é sem noção mesmo. Isso não é Exato. de gênero, isso não é de exato. Mas é que sexualidade. o pessoal pega isso, né, para colocar um Sim, preconceito ali, um estigma, sim, para ver lá o preconceito, na verdade, falar, ai, não acho legal por isso. Mas isso sim, acontece em Exatamente. qualquer evento muito grande, no carnaval isso acontece, a gente sabe, é a sim. festa da carne, não é assim que é definido. Não E acontece é? mesmo, mas eu acho que o movimento não é definido por isso. É uma Eu. situação que pode Exato. acontecer em qualquer lugar e pronto, a gente tem que ir lá prestigiar o movimento mesmo, demonstrar o nosso Exatamente. orgulho por ser quem a gente é. E é isso. Não, Eu sei que tem muita gente não que há outra definição. é contra, tem muita gente que tem as suas questões com a parada, porque hoje evidencia muitos pessoas héteros, às vezes coroam pessoas que não são LGBTs, enquanto tem muita gente na cena que tá sempre aí lutando e dando a cara a tapa e tal. Eu também concordo com muitas dessas questões, mas não tem como. Eu sei que eu gosto muito de ir para parada e somar ali, Exato. ser mesmo que uma pessoazinha a mais ali. Eu gosto de ver as bichas Sim. lá se sentindo elas mesmas, as drags, as trans, lésbicas, todas dando a mão, beijando quem quiser beijar e demonstrando que a gente existe mesmo, porque para Curtindo, mim essa é a né? intenção. Essa é a intenção. Mesmo que seja para dançar num trio e tal, esse é o nosso dia mesmo, porque É resistir, é isso. a gente é o país nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo. O Exato. país que mais mata LGBT no mundo. É muito bom, é muito importante ressaltar isso que nós somos, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo e é o país que mais consome pornografia, Yeah. travesti e transexual. É o país que Exato. mais consome. Sim, Isso é a muito hipocrisia, controverso, né? é muita Hipocrisia é o nome, né? hipocrisia. Muita hipocrisia. E a Exatamente. gente vê direto.
transexuais, travestis sendo assassinadas e de forma extremamente cruel. E outra coisa, mais recentemente a gente tem visto também um serial killer que está aí em Curitiba, né? Perseguindo LGBT, gays, né, em específico, em aplicativos para assassinar. Então, assim, é muito bizarro ainda a gente ver esse tipo de coisa, né? Enquanto em outras situações a gente vê avanços e tal, agora a gente tem essa lei que é equiparada ao crime de racismo e tal, a gente vê outras coisas regredindo, né? Enfim, aí já dá também, às vezes, outro episódio. Outro Sempre tema, vai ter mais embasamento acho para que outro tema que é episódio, legal né? de comentar que aconteceu em 2019 também foi a alteração. Eu vou falar do jeito que eu consigo falar, né, mas não são os termos Sim, legais que realmente foram aplicados. Mas a alteração da avaliação que as pessoas que trabalham nos hemocentros têm para selecionar, para receber sangue das pessoas. Então, assim, se Doação, você sim, chegava doação lá, de sangue, exato, né? só de chegar sim, lá e você sim, ser LGBT, o seu sangue era descartado, porque você não podia sim, doar, sim, porque tá ligado muito àquela questão da epidemia do HIV e tudo mais. Né? Então, assim, era uma pessoa que, por ser LGBT, você não tem. E que agora não, né? Não é o fato de você ser LGBT que vai dizer se você pode doar ou não, se você ser hétero vai te ou Não. não. impedir, né, de doar Exatamente. ou ter o seu sangue descartado por conta disso, né? Exatamente, até porque tem muito hétero assim, que Sim, tem conduta de risco muito, assim, pior. Tem hétero, não, assim, no geral, não usa camisinha, então as campanhas de, exato. de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis estão mais voltadas aos homens héteros, principalmente, por não quererem usar camisinha durante o sexo. Então, assim, eles têm Sim. conduta, assim, são condutas de risco também, que isso não era levado em consideração numa avaliação. Era só se a pessoa era Sim. LGBT ou não. Sim. E que E eu isso foi já ouvi muito vários Então, casos disso mesmo, de LGBTs que foram lá Sim, e sim. souberam que depois que disseram, ou eles descobriam pelo jeito afeminado, de alguma forma descobriam, e eles só, pessoas que trabalham também nesses hemocentros que diziam que o sangue era realmente descartado. É um absurdo, né? Não, exato. Tipo, Você não lembra? A precisando nossa, de sangue. o nosso grupo de amigos, né, teve Sim, uma, sim. que falou Mateus, né? ele não deixaram ele doar quando ele falou que ele era LGBT. Sim. Ele nem chegou a doar o sangue. Então, assim, Pois isso é muito agora vai ter triste. muito hétero com Ai, sangue de sim. viado, sim, tá? Muito Sim! sim, homofóbico, querida. com sangue de Metade bicha, do sim, caralho. revertível, Exatamente. 300 E é agora. por isso Vai que é ser isso. importante ter a parada, ter esses movimentos, né? As pessoas elas não conseguem entender. Não é bagunça a parada. Até voltando até o tempo Não. que eu estava falando de 2018 lá da parada, 2019, que eu fui na parada, que a gente passou por baixo da bandeira e tudo mais, a emoção de você chegar ali, passar por debaixo daquele símbolo, é muito foda. Sim, E Bi, você sim. passar ali, eu lembro de Gente, é ver isso. casais LGBTs, assim, de idade, andando de mão dadas, casais LGBTs com filhos andando, passeando, casais É héteros com muito filhos lindo, gente, andando. ver isso, é É verdade. uma sensação, assim, como posso dizer, uma De energia muito pertencimento, boa. né? De pertencimento Exatamente. mesmo. Você tá num lugar que é seu mesmo. Exato. Aquele momento que a gente passou embaixo da bandeira, aquela bandeira que a gente sempre viu na televisão ou nas fotos, né, Exatamente. de Sim. divulgação da De parada. longe, Aquela assim, né? bandeira enorme. Quando a gente, ó, até me arrepio falando. Quando a gente se deu conta que a gente já estava embaixo, que a gente não foi com Foi a do pretensão de nada, estar né? Não embaixo. tô entendendo. Do nada, a gente viu hasteando a bandeira. Olha, me arrepio A todinho, gente tava, Vi. eu também. A gente tava vendo os trios, né, que estavam chegando, e aí, Sim. de repente, Ah, alguém abriu a bandeira. e a gente tinha acabado de ver o David Miranda lá também, né? Que ele tinha acabado de subir no trio, porque foi bem no Sim, comecinho. E no eu MASP abracei ali. David Miranda, você é tudo para mim. E aí, depois a gente tentando encontrar, acho que o pessoal do Loguei, né? Que é uma lojinha muito É maravilhosa, verdade. inclusive, para a gente pintar o rosto. E a gente estava para lá e para cá, até que a gente se deparou com a bandeira hasteando, Passando por cima da. Bandeirão. por cima da gente. E aí, nossa senhora, foi puta que pariu, foi milhões. Eu acho que Exatamente. é isso, né? A bandeira mesmo é o sinal da inclusão. Cabe todo mundo É, ali embaixo e É, representa a todos de um modo geral. Você é representado totalmente. Eu acho que é isso sim, que ela representa mesmo, né? A todos, a inclusão de todos e o respeito por todos também, mutuamente. Não sim. tem como você não se sentir tocado quando você está lá presente, você vê
aquela multidão e aquela bandeirona gigantesca, que agora já é pequena, porque ainda não cobre tanto de gente que vai. É, Ainda é pequena, tem que exatamente. fazer um bandeirão muito maior para poder toda aquela galera que vai, aquela multidão. Exatamente. Eu E estava eu, até pesquisando um dado aqui de que a primeira parada, né, em 97 teve 2.000 pessoas, mas já chegou, eu não sei se esses são dados oficiais, eu estou até tentando pesquisar aqui, mas não estou conseguindo. Mas já chegou a 4,5 milhões. Assim, a maior parada que teve. sim, E sim, a de sim. 2019 Gente, foram 3 4 milhões de milhões e pessoas. meio. Assim, É muita é muita gente, gente. meu. É muita gente. Sim, É isso muita que gente. é os que vão, porque tem os que não Aham. vão, Que tá? Aqui em não São Paulo. vão. Tem os que não vão e tem aqueles que ainda que não, os que não vão porque não querem ir mesmo, e aqueles que ainda não se sentem à vontade para ir ainda mesmo. Sim. Então, tipo, tem muito LGBT nesse Brasil, nessa São Paulo também. Você A gente sabe que tem você muitos gringos que vêm falou. para cá também, né? Sim. Muitos é uma época que também movimenta muita grana, né? Muita grana ali Muita, pelo centro. muita. Mas tem muito LGBT aqui no Brasil mesmo. A gente falando de números, uma coisa que me veio assim, sempre, quando a gente começa a gravar, eu começo a vir coisas na minha cabeça. Parece que abre a cortina do pensamento das coisas. E quando, da primeira vez que eu fui, que eu consegui realmente ver a parada, eu conhecia, assim, muitos gays já, mas o sentimento que eu tinha é que era um pouco, sabe? Não tinha viado. Mas quando você Sim, chega lá, você vê aquela multidão de viados, de sim, travesti, de trans, de lésbicas. É muita gente. Você fala, meu Deus do céu, só tem isso, não tem hétero no mundo. Só sim, tem a sim. gente. Eu Por, lembro na por que época, as coisas são tão diferentes? eu lembro de passar por um pensamento assim, também parecido com o seu também, porque na época que eu era criança, também na escola e tudo e tal, eu achava que eu era o único, a única X-Men, né? Que o Charles Xavier ia pousar a nave dele lá e ia me levar. Mas Eu te assim, buscar lá em Itaquera. sim, eu falava, eu sou uma mutante, né? Já já o tio Xavier vai vir me buscar. E aí, no decorrer dos anos da escola, eu vi entrando alguns LGBTs, né? Alguns poucos, assim, eu acho que eu lembro, assim, uns três, no máximo três, quatro, incluindo algumas que também pareciam ser lésbicas também, que depois vieram a confirmar que eram lésbicas mesmo. Mas, assim, não era, tipo assim, escancarado e tal, e mesmo assim, aqui no meu bairro, eu não via, assim, hoje já vejo umas bichas passando aqui e tal, enfim, mas aí naquela Sim. época eu me sentia muito sozinho mesmo, tanto que eu comecei a fazer amizade mais pela internet, né? É, no Orkut, em comunidade e tal, mas quando eu fui pra parada, que eu falei, meu Deus do céu, eu não sou a única X-Men do mundo, Sim! do E meu para quem não É bairro. sabe, muito colocando um mais. parênteses aqui, X-Men é sim sobre LGBTs, tá? Se você não Sim, entendeu isso, você sim, tem que assistir de novo, tá. assistiu Você não errado. entendeu a referência, é Hum, isso. Porque os eu tô X-Men, eles se fora. sentem excluídos pela sociedade, porque eles são especiais, eles são poderosos, eles são maravilhosos, e eu Eles são amava. perfeitos. Inclusive um dos meus super-heróis favoritos, um dos meus, né, programas, histórias de super-heróis favoritos é X-Men. Tipo, eu amo a trilogia, a primeira trilogia, enfim, eu amo todos os filmes de X-Men, até os mais ruins, então Sim, eu perdoo até eu o me erro sentia de mesmo. o erro da linha do É, tempo, eu perdoei, porque é um filme maravilhoso, uma série maravilhosa. sim, sim. Eu me sentia mesmo a Jean Grey, Scott, me Ai, ajuda, por eu não vou favor, conseguir, gente. Eu Scott. deixo isso para vocês que são geeks, eu não tô por fora. Eu amo, eu amo. Eu me sentia mesmo. Eu tenho essa identificação porque realmente é inspirado, né, Bi? Na comunidade LGBT mesmo, os X-Men. Então, Exato. eu me Acho É sentia que isso, a representado. gente entrega tudo, né? Em todos os sentidos, não tem jeito. Não tem como Pois é, fugir da gente, não tem como. eu acho que exatamente. nesse nível, né, falando de parada, não tem como a gente não falar da parada, representatividade e tudo mais, tudo que, isso que ela traz pra gente, não tem como a gente não falar de algo, assim, não tem como citar todos, mas pelo menos falar de algumas LGBTs, pessoas LGBTs que vieram antes da gente, que viveram essa Sim. época e que foram importantes, sim, para o nosso estabelecer, para a gente estar aqui hoje, né, vamos dizer assim. Então, eu A gente tava está até... como a gente está hoje, né? Em Sim, Exatamente, questões sermos de vistos, né? direitos, enfim, para a gente exatamente. ter. É, Até e- para nesse nicho de parada, né? Acho que a primeira que a gente pode citar foi antes da parada oficial, que foi em 1997, né? Na Avenida Paulista e tudo mais.
mas foi lá na Praça Roosevelt, acho que foi a Cleiton que comentou, né? E um ano antes, quando ainda não era considerada uma parada, era uma reunião de pessoas, mas que elas queriam manifestar, queriam sair, e essa manifestação estava sendo velada pela polícia. A polícia não estava deixando sair. E aí os organizadores lá estavam nervosos porque a polícia não queria deixar. Então tava tendo um bloqueio social mesmo para que isso não acontecesse. E aí uma das pessoas que teve a ideia brilhante foi a drag queen Cacá de Poli. Ai, E hoje tem viado! 56 Tá anos, sim. Tô anotadinho E que aqui, ó. ela Foi ela que fez o babado acontecer. É acontecer. isso. Ela foi lá, Sim. fingiu Ela deitou na frente. Deitou. Não, ela fingiu um desmaio pra Eu no li a meio dos entrevista dela falando disso. maravilhoso. Gente, é o close. É Pode isso. contar, Bia, conta aí. Não, pode Eu não assisti a continuar falando. entrevista, eu só vi na Eu internet. tava lendo uma entrevista dela, que ela tava com os organizadores mesmo, e tava tendo isso mesmo, essa barragem, porque eles direcionaram um. Ai, como é que chama? Até tem aquelas riscas da Paulista, eu não sei como é que fala, gente. As Sei. faixas. As faixas. Tem as faixas direcionadas aos carros. Eles direcionaram uma faixa para que pudesse ser feito o protesto. Uhum. Eles só poderiam seguir ali. E eles queriam parar mesmo a Avenida Paulista. Aí ela foi lá, muito belíssima, ela já estava preocupada, os organizadores já falaram, não, a gente não vai conseguir sair e tal. Ela falou, peraí. Aí ela, na entrevista que eu li, ela só fala assim, você vai ter um sinal. Você vai ter um sinal, tipo, E você sinal bota de esse vida. caminhão pra andar. Isso, aí você coloca o caminhão para andar e põe todo mundo atrás. Foi exatamente isso que ela fez. Aí ela foi lá no meio da faixa, deitou na faixa, fingiu um desmaio, já veio todo a barricada de policiais e tal, e várias pessoas veio para cima, pedestres também. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Você tá passando mal? Tá infartando? E ela falava que só queria o remédio dela, para pegar o remédio dela na bolsa do namorado, e todo mundo procurando o namorado, e nada de namorado. Os amigos dela perceberam que esse era o sinal. E pronto, pegou o carro e Saíram. foi andando e parou a avenida mesmo. Ela parou o trânsito, parou a avenida, as pessoas ocuparam os carros, ocupou a avenida. E aí se deu a primeira parada mesmo ali na Paulista e virou o marco. E continuamos persistindo até hoje. A Silvete estava lá, né? Eu acho que eu ouvi essa história pela Silvete, se eu não me engano. Eu não vi Eu não sei, onde eu li da Cacá de Poli, eu não vi falando da Silvete. Tinha várias outras pessoas, mas eu frisei essa questão mesmo, né? Da Que tinha que ser uma drag queen, Sim. deitar ali na Avenida Paulista, dar esse close, atriz, para conseguir fazer o babado acontecer. E aconteceu. LGBT sempre entregando, né? Que é isso, sempre entregando. E aí, hoje a gente tem a Pablo, tem várias outras, e tem Silvete também, que é uma grande artista do nosso meio, do teatro, do stand-up, que toma conta das boates, é a Silvete, não tem como a gente não comentar também. Então, eu acho que foi muito bem lembrado, viu? Eu tenho anotado aqui para falar da Cacá de Poli, para fazer a entrevista. Eu falei, você começou a falar, eu falei, acho que ele vai falar da Cacá de Poli, ele vai falar da Cacá de Poli. É isso. É isso. É sobre isso. Mas é muito importante a gente relembrar dessas artistas, né? Thalia Bombinha, né? A Miss Biá, né? Que foi a primeira. Elas que se chamavam como. Elas se denominavam, é assim que eu posso falar, como transformistas, né? Não é nem drag queens, né? Eram transformistas. E aí teve toda essa não sei, evolução, e hoje são drag queens. A gente hoje tem a Pablo, tem a Glória, tem todo esse movimento drag aí, mas teve as que vieram antes. A Márcia Pantera também. Sim. A precursora do bate-cabelo. Precursora do bate-cabelo. Puta que pariu. Nas boates. Tem todos esses artistas que vieram bem antes e que contribuíram, né, pro que a gente tem hoje. Exato. Abriram um caminho, né? Não tem como não ser citada dessas pessoas, né? Eu lembro muito também de ver, nos anos que eu fui, eu sempre vi o Leão Lobo no apartamento dele. Sim, dando tchauzinho, né? Fora lá, dando tchauzinho, tava lá, fina na casa dela ali no Brigadeiro, maravilhosa, todo ano, eu sempre via quando eu ia pra parada, eu sempre via ele lá, e agora, tipo, acho que na próxima parada a gente verá também, mas... inclusive a parada desse ano vai ser online de novo, viu? Já tá saindo as divulgações, vai ser no dia 6, vai ser novamente online, né, Brasil? Que dia vai ser, desculpa? Dia 6/6. Ai, já vai A partir ser... das 14. Ai, eu já vou estar de férias, vou assistir a noite toda. Sim, mas é de domingo, ó. Não, sim, mas é dia 7, eu vou estar de férias.
Ah, tá bom, privilegiada. Tudo bem. O privilégios, né? Exatamente. Privilégios. Nem branca eu Mas sou, mas privilegiada. Mas aí é que eu ia falar, né? Você falou a próxima parada, eu falei, quando teremos, né, a próxima parada? Espero que o ano que vem a gente tenha Exato. finalmente de Não, volta a nossa parada. eu não espero menos do que como que eu posso dizer? Uma celebração acumulada. Eu espero ter Não, 3 paradas em 2022, três sim, Eu carnavais acho em que vai ser um, 2022. um Big sim. Bang. Quando Só falar para vai liberar compensar, tudo, vai né? ser um Big Bang. Exatamente. A parada, quando for tudo liberado, eu acho que a parada vai ser uma explosão global, vai ser uma coisa do outro mundo. Quando tiver tudo ok. Tá todo mundo acumulando energia. Vai ser um sol queimando um foguete tipo nada saindo da atmosfera. Vai ser Vai isso ser, mesmo. Vai ser vai isso ser mesmo. isso. Putz. E aí, a gente não pode também deixar de falar falando sobre o mês do orgulho, né? E todos esses avanços, e alguns, nem tanto, né? Sem comentar também que ainda existem países onde é crime ser LGBT. Em média, o quê? 70 países, né, meninas? 70 Exatamente. países onde Sim, ainda é crime ser LGBT e 3 com pena de morte, né? Exatamente. É, é muito uma assustador quando penalidade. É você muito assustador. é muito assustador você pensar que tem LGBTs com outras realidades, onde não podem manifestar quem eles são ou afeto por quem eles sentem afeto genuíno, né? É, a Exatamente. gente, a gente aqui tem uma vida, estamos aqui num podcast falando abertamente sobre como é a nossa Sim. vida, sobre como sobre as nossas histórias, sobre a história do movimento enfim, confortável, no mínimo do possível, com as nossas vidas, mas tem pessoas que não têm isso e Não é tem. muito cruel você imaginar uma realidade onde você é crime ser quem você é bizarro, Exatamente. sabe? É É assim, assustador. é bizarro ao nível de que tem países que ainda eles literalmente fazem exames anais para verificar se a pessoa é LGBT ou não. E assim, a punição é prisão perpétua, chicotada. Tem país que hoje em dia, século XXI, gente, ainda tem apedrejamento até a morte. Então, assim, a nossa luta não acabou, a Sim. nossa luta tá só no começo. É, essa semana, recentemente mesmo, acho que até semana passada, eu vi uma notícia, foi noticiada em todos os tabloides que a gente segue da comunidade, falando sobre um garoto gay, um homem gay, que foi apedrejado por crime de honra Uhum. Quem no são? país dele. Eu não vou me lembrar o país, mas foi um crime de honra. Ele foi morto pelos familiares dele porque ele era gay. Não, Simplesmente por isso. Ele foi Sim. apedrejado até a morte. Ele foi decapitado. meu Deus. Foi isso. Ele foi Sim. decapitado por ele ser quem ele é. E assim, Isso a gente falando assim, porque esses são os países onde nitidamente ser crime ser LGBTs. Porque nos Sim. demais, para mim, pelo menos, é ainda também crime, só que é um crime velado, né? Porque para mim, assim, num país onde, como eu falei, num país onde mais se mata LGBTs no mundo, sendo que hoje a gente tem crime para isso, inclusive, ser crime, mas é um crime velado, é um crime que, assim, né, as pessoas fazem o que elas querem, a gente tem um serial killer aí, como eu também citei, enfim, né, é Sim. puxado a gente viver num mundo assim, mas a gente realmente não tem a noção de como que é um país como a Rússia, por exemplo, que Sim. tem, O tem uma, país exatamente foi o Irã. Foi no Irã que aconteceu isso, essa lástima. Não, sim, mas na Rússia, que é crime, né? Qualquer tipo de propaganda voltada Sim. ao público LGBT, qualquer manifestação de afeto, enfim. Eu lembro que Olha, aquela que é fã, né? Aquela que é Little Monster. Eu Lá é lembro que na muito época. obsoleto para muitas coisas, né? Não só nessa questão. Lá é um país muito esquisito, na verdade. Dá Sim, muito sim. medo você olhar para lá. Conservador, né?
Demais, demais, demais. E eu lembro na época da Born This Way Ball Tour, da Lady Gaga, que ela foi, parece que proibida de entrar lá e tal, porque ela, né, demonstrava Sim. apoio, enfim. E ela, no meio do show, ela falou, me prendam. E ela falando, ela confrontou eles e eles disseram que ia prender ela, mas não prenderam de fato. Porque E a tem Lady uma Gaga. atriz, mas tem uma atriz, a Tilda, aquela que fez Tilda Swinton. vários papéis incríveis, né? Como Feiticeira Branca eu também. amo a Feiticeira Branca, né? Nas Crônicas de Nárnia. Eu lembro, foi o ano passado ou ano retrasado que ela levou a bandeira e tirou uma foto lá, né? Num dos pontos turísticos de lá, confrontando eles também. Eu achei isso maravilhoso. Porque, assim, é muito... Para mim, não entra na minha cabeça as pessoas serem proibidas de serem elas mesmas, sendo que, não sabe, tem tanta coisa que é muito... É tão mais É bem importante, triste, né? assim, eu falo até, eu falo uma experiência pessoal minha, eu não cheguei a sofrer nenhum tipo de preconceito, nada, mas até então eu não sabia se eu sofreu ou não. Que em 2017, eu estava trabalhando numa área que eu tinha que viajar, e aí eu precisei viajar para a Índia, e na Índia, em 2017, até 2018, ser LGBT era crime, deixou de ser crime em 2018 na Índia, e eu precisei viajar para a Índia em 2017, então ainda era crime ser LGBT. E isso, assim, foi horrível, porque eu ia ficar uma semana lá e, além de todas as coisas, de outras coisas que eu já tinha, Nossa, eu imagino a isso foi tensão. algo a mais que eu lembro que eu tive eu acho que eu comentei com vocês, assim, offline, que em 2017 foi na época que eu tive uma crise de ansiedade muito pesada e que Sim. e foi justamente nessa época, quando eu fiquei sabendo que eu tinha que viajar para lá. Então, assim, não foi só isso que desencadeou, né? Foram outras coisas também, mas Mulher isso de Deus, eu não contribuiu sabia pra disso caramba. não. Socorro. Então Eu foi imagino a assim, tensão e o desespero. exatamente, porque eu falo assim, gente, eu não posso nem desmarcar, que eu não posso parecer um viadinho. Eu tenho que ser hétero. Deus do Senão eu vou céu. ser preso. Sabe? Eu não posso nem ouvir Eu, Lady Gaga. Não posso Exatamente. ouvir Lady Gaga. Eu Deus me apaguei livre. Se todos eu os voar álbuns da naquele lugar, Britney. Eu passar de avião, já tô terminada. E, não, Gente, que então absurdo. foi assim, foi muito tenso. Mas assim, eu cheguei lá, eu com essa minha cara de hétero, ainda mais na época, né? Que eu tinha barba e tudo mais. Então não aconteceu nada, não tive nada. Mas só a tensão de ir para um país onde ser quem Sim, você é lógico. crime, isso assim, eu não consigo descrever, só sei explicar assim. Vai que de repente revistam o seu celular, né? Vai lá seus aplicativos, várias Exato. Ver piroca um e tudo lá grinder lá, aparecendo. Ou te levam pra salinha e abaixo das suas casas vê que você tá com uma jockstrap, né? Putz, Exatamente. já Ver era. que eu tô com um Já era, amigo. harness, alguma coisa assim, já era. Mas a gente não pode perder mesmo a esperança de que isso vai mudar, né? Os anos vão passando e quem sabe em breve, Sim. muito em breve, isso acabe, isso não exista mais e a gente consiga, e todos os países consigam ter no mínimo o respeito, né? E consigam entender essas questões e que eles consigam ter uma parada igual a nossa, que eu acho difícil. Amém. Olha, acho que nenhum lugar vai ter uma parada como a nossa, tá? É Como a assim, nossa, a jamais. nossa é a nossa, tipo, é grandona pra caralho. E pra engolir vai ser foda. Puta que pariu. É isso Pepita, eu te amo. Eu te amo, Pepita. É isso mesmo, gente. Então, e aí, meninas? Acho que a gente falou bastante hoje, muito falamos demais, mas é Vamos um ter assunto explicações. importante. Se a gente não citou alguém que deveria ter citado, nos desculpem, a gente também está aqui para aprender com vocês e com as novas pessoas que estão vindo aí para nos ensinar. Então, não nos cancelem se a gente não citou alguém ou falou alguma besteira fora do contexto. Eu acho muito difícil, porque a gente é perfeito. Sim, Aquelas, né? exatamente. E Mas é lembre-se que isso, ser gay é um vamos ato de de dicas? resistência. Exato. Só da gente estar aqui, respirar, e é isso. E eu acho que eu estou num local hoje de muito privilégio e eu tenho só que agradecer a todos que vieram, né? Porque se eu estou aqui hoje na minha casa, com o teto, se eu conseguir esse direito de conseguir alugar alguma coisa, de ter o mínimo do respeito, eu devo a todas as pessoas que vieram antes de mim e todo esse movimento que é muito grande e muito valioso. Eu acho que é isso mesmo, só gratidão. É isso. Sim.
Eu só queria dar uma dica falando sobre essa pauta. Dicas ainda? Mais uma. Antes da gente entrar nas dicas, eu queria só. Porque Dá uma dica cada antes pauta. É uma pré-dica. Exatamente. Cada pauta tem uma dica, tá? E tem um filme muito legal, muito legal assim, né? Que fala um pouquinho também sobre isso, que é Além das Fronteiras. Não sei se vocês já assistiram. Eu acho que tem no Prime Video. Além da Fronteira, na verdade. Que é de um jovem palestino Ai, que conhece um não. advogado israelense. Eu Você não assisti gostou esse desse filme. filme, Bê? Eu adorei o Ixi, eu filme, tô mas eu chorando. chorei no final. Que nem um Sim, desgraçado, que nem Bê. um filho da puta. E eu não Ai, Bê, sabia você vai que era um contar filme de o drama. filme assim no Não contei, eu tô final? falando. Eu não vou contar o final, mas eu tô falando. Eu não sabia que era um filme de drama. É só um Não é- spoiler. Eu É acho um que eu drama, assisti, Eu Bê. mas assisti eu sem não saber, eu não sei. sabia. Fala o final pra ver se eu assisti. Ai, Pra ver gente, se eu assisti Não, mesmo. você vai assistir, Bê. A você gente vai vai ter que assinar assistir. o Você vai Prime. chorar também. Eu te dou minha Alô, conta do Prime Prime pra Video. você assistir. Mas fica aí a dica, ó. Cada pauta eu trouxe um conteúdo aí pra vocês. Agora a gente vai pras dicas. É um romance, né? Mas é isso. Fica a minha dica aí desse filme maravilhoso. E agora a gente vai pras dicas, meninas. E aí? Tá, Quais são as pronto. dicas de A vocês? garota, a bancada do Oscar já parou de indicar filmes agora. Yes, é isso mesmo. A crítica da academia já falou. E aí, meninas? Você tem alguma dica, dona Hiroshi? Aí eu tenho. A minha dica também é super triste, mas é super necessária. É um filme antigo. Eu nem lembro, deixa eu pesquisar aqui de que ano que é. Mas É o ele é Segredo de Brokeback Mountain. Sim, é de 2009 o filme. Não é tão antigo, tudo bem que já vai fazer 12 anos, mas Orações para Bob, que é um filme, a temática Puts. de LGBT, sobre o sair do armário, aceitação, descobrimento e tudo mais. E que o final é super triste. Eu não sei se não vou dar spoiler, mas. Mas Na tem verdade, super a ver com o mês de junho também, tem né? super a ver com o mês de junho. E no final, assim, acaba a mãe do Bob acaba se tornando militante. E ela começa o filme como uma beata da igreja, super contra Sim. os LGBTs e tudo mais. Filha da puta. Reprimindo ele, Uma né? filha da puta, exatamente. E termina o filme como uma das maiores apoiadoras do movimento LGBT, frequentadora das paradas LGBTs. Então, assim, é um filme que todo mundo tem que assistir, sendo LGBT ou não, e principalmente se você tem filhos. Porque filhos pequenos, Sim. inclusive, porque você não. Os pais héteros, principalmente, não, acho que 100%, né? Os pais héteros, eles já criam os filhos na expectativa de que eles não vão ser LGBTs, eles vão ser heterossexuais padrão. E você tem que crescer desmistificando isso, que seu filho tem que ser o que ele nasceu para ser. E é um filme que, se você tem um filho pequeno, se você tem... você tem que indicar para todo mundo assistir. Assim, é simplesmente fantástico. É muito bom mesmo. Eu chorei horrores, é muito bom. Sim, é bom isso. mesmo. Mas peraí, filme pra bom, pra mim eu tenho que chorar. Sempre assim. E você, Cleitinha? Cleita Ai, Milk? gente, eu vou dar uma dica muito, muito, muito clichê, né? Que acho que a gente já deu aqui. Segredo de Brokeback Mountain. Ela indica. Mas eu acho que tem muito a ver com o tema do mês de junho. Não tem como não falar. Que é Pose. Não tem como. Eu acho que Nossa, sei. a série tem tudo a ver com isso. Trata também Você terminou, Bi? Oi? Terminou a segunda temporada? Eu já tinha visto. Não acredito, sabe? Você estava assistindo de novo? Não, ela é a Não, segunda mentira. vez. É a segunda vez que ela fala que ela vai assistir, e aí a primeira vez eu achei Eu que ela tinha assistido. terminei! Nossa, Agora eu já você falei que eu terminou, né? terminei. Lógico que eu terminei. O dia que eu falei que eu já terminado. Porque eu tinha Aham. indicado 10 mil vezes essa série pra ele, e aí Ela a falou, primeira tem vez Gente, eu que certinho, sempre não soube quero. que era boa. Vocês estão atrapalhando a minha dica aqui, querida. Tá, Você pode assistiu lá ir, porque é depois? maravilhosa, é É maravilhosa. isso, gente. Assistam Pose, porque eu acho que tem tudo a ver. Já traz a temática da epidemia também, do HIV/AIDS. Tem todo o glamour da comunidade também. Tem a toxicidade também. Tem Tem. tudo. Eu acho Electra, um que ela beijo, Electra. traz. Um beijo, arroba Elétrica. E a terceira temporada já tá rodando aí, eu tô querendo já muito assistir, de algum jeito, não sei como, mas eu vou procurar ver a terceira temporada. E aí, Pose tem tudo a ver com o mês de junho. Tudo a ver. Assistam Ryan Pose, Murphy, gente. né? Aqueles os Ryan Murphy, sim. que são É tudo. anti-Ryan Ele Murphy. entrega tudo. Ele entrega tudo sempre. Quem diz que ele faz coisa ruim é homofóbico.
E você, David, o que você tem para indicar para a gente hoje? Gente, eu vou indicar aquelas, né? Aquelas que vêm com uma coisa assim, mas eu vou indicar um O livro, Segredo de Brokeback Devassos. Mountain. Não, gente. Ah, olha, Segredos de Brokeback Mountain, eu gosto, viu? Vocês já assistiram? Eu já. Porque Já. tem muita gente que fala, mas não assistiu ainda. Não, eu assisti. É bem Eu já triste, na verdade. assisti. Não é ruim o filme. É Fala a trágico, verdade. né? É bem Sim, trágico, né? não é ruim. É que Ah, mas filme LGBT antigamente não tinha outra temática a não ser trágico, né, gata? Só se não antigamente, fosse trágico, não era LGBT, né? exatamente. Tá mudando um pouco, né, no Agora, né? caso. Bem Tá pouco. mudando um pouco isso, mas antigamente, se não fosse pra morrer, não era filme LGBT. Não tava errado. Onde já se viu uma gayzinha viva. Ai, desculpa, a gente atrapalhou o Tadinha. podcast. Mas a minha dica não é essa. É um livro que eu comprei faz uns 2 anos. Ele é bem grande e ele fala da história do movimento LGBT aqui no Brasil, né? Devassos no Paraíso, que é do João Silvério Trevisan. E é muito bom, porque tem muitas coisas no livro. Fala sobre as novelas, as primeiras inserções, né, dos LGBTs. Conta também muita coisa da primeira parada. Enfim, tem muita informação mesmo. É legal. E ele já foi relançado várias vezes, esse livro. Várias vezes. Eu comprei, acho que é a última versão. Teve até essa última versão, que tem umas ilustrações na capa muito bonitas. Teve também uma exposição ali no Museu da República, com todos os desenhos. Tem um museu ali do movimento LGBT, esqueci o nome do museu. Eu fui lá visitar, mas esqueci o nome. É na própria estação, não é? Isso, é de graça. Sim, eu já vi várias exposições lá. Eles sempre mudavam as exposições de lá. Eu trabalhava ali, trabalhei muito tempo ali também. Então, e aí eu fui lá ver, porque eu fui conferir, né, de perto, e ficou muito bonito na época, e esse livro é muito bom. Eu demorei um pouquinho para terminar de ler ele, mas tem muita informação, é muito legal, super recomendo para quem gosta de ler e quem quer saber um pouquinho mais sobre a história, né, do movimento LGBT aqui no Brasil. E é isso, a minha dica é o livro Devassos no Paraíso. Já Tem muita achei informação aqui legal. na Amazon, vou guardar na minha lista, esperar a próxima promoção, em que eles vão dar livros de graça por 0,01 reais. Aí eu já vou baixar de novo. Olha. Eu não sabia, não. Você não sabia que a Eles Amazon só- dá livro? A economista, Não sabia, gente. não. A economista do grupo. Essa Ela é é muito informada. a Eu Amazon achei de, que eles. de tempos em tempos, assim, uma propaganda, a Amazon não tá Livro pagando. físico, B? Não, Livro livro digital. físico? Livro digital. Ah, tá. Não, livro digital, ok. Aí eles dão livro de graça. Mas assim, Lá livro no- digital, lá tem no livro digital de Kindle, né? 50 reais. É isso mesmo, no Kindle. No No- Kindle. tem Kindle. livro- tem Nossa, livro de- eu falando errado, Kindle. Tem livro digital por 50 reais, tá? Só pra te avisar. Não, Aí eu é pesquisei. basicamente a mesma faixa de preço mesmo do livro não físico, muda em muita alguns coisa. casos. Então, eu pesquisei aqui, gente, o nome do museu é Museu da Diversidade Sexual, e aí é voltado para eventos, coisas do mundo LGBT, do universo LGBT. E é muito legal esse museuzinho que tem ali nessa ação da República também. Da República. Eu não sei se está aberto agora, né? Por conta da pandemia, muita Eu coisa está acredito que fechada, né? não. Mas, enfim. Sim, Mas fica aí. Devassos no Paraíso é a minha dica. perfeito. Eu vou dar mais uma diquinha de novo. Eu acredito que todo mundo que é LGBT já deve seguir o Eu sou Instagram. hétero. Tudo bom? Deixa eu confirmar o arroba para eu não falar besteira. Que é o arroba da Parada Gay SP. Para todo mundo ter as informações certinhas de como vai ser. Ó. O arroba é Parada SP. Tá verificado, tem a setinha. Todas as informações da parada desse ano que vai acontecer no dia 6/6. E o tema vai ser sobre HIV e AIDS também. Já vai trazer tudo. Ó! Vai ser pessoal. sobre HIV e AIDS. Ame mais, cuide mais, viva mais. Vai ser esse o tema da parada esse ano, da parada online. Vai começar às 14 horas, no dia 6/6. E eu acho que é Aí. isso. É Temos, isso, não temos, meninas. meninas? Falamos, meninas. Falamos. Falamos muito. Quem vai dar as nossas redes sociais hoje? Olha, gente, eu acho que não vocês têm que sei. seguir as menininhas
que a gente está começando. Então, sigam lá o nosso Instagram, é Fala Gay Podcast. É @Fala Gay Podcast, né? Olha eu aqui. É @Fala Gay Sim. Podcast. Vão lá, dão um engajamento nas menininhas que a gente está começando. A gente precisa de gente seguindo a gente, gente. E deem dicas também, construtivas, tá, gente? Tema, sim. De Sejam temas. cuidadosos. Peguem leve com a gente está aprendendo, a gente está aí querendo falar, mas aí se a gente falar alguma coisa errada, peguem leve com a gente tentou, Sim. a gente deu o nosso melhor, a gente estava interessado em fazer um podcast para falar mesmo, para debater uma com a cara da outra, assim, mas tipo, fazer algo que trocasse informação e levasse também entretenimento e diversão para vocês que estão ouvindo a gente aí, que se interessaram de alguma forma. E é isso, sigam lá, @Fala Gay Podcast, e mande também um e-mail para falagaypodcast@gmail.com. Então, nos mandem casos, nos mandem dicas, nos mandem qualquer coisa, nos mandem fotos, conversa com a gente, dá sugestão de episódio. E é isso que o David falou. Nos sigam, a gente tá, acho que é o nosso segundo episódio agora, a gente já está estreando no mês de junho. A gente não tinha como não falar sobre o mês do orgulho. E a gente está aqui, gente. Nos sigam, vai ser legal, prometo. Que a gente vai falar sobre vários assuntos interessantes, não interessantes, várias besteiras. Várias futilidades, a gente vai falar Várias muita coisa fútil também, tá? Porque hoje o episódio, ó, foi assim. Cultura pop. Esse episódio vai ficar um pouco longo, mas se você ouviu até aqui, obrigado. Muito Compareçam na próxima obrigado parada mesmo, que tiver. Em nome de Jesus, acontecer uma parada um dia de novo, você vai poder comparecer, porque o ferro também é luta, dançar loucamente também é luta, sorrir também é isso luta. aí, é isso É aí. tudo. Compareçam na parada que você vai se sentir acolhido, vai ver que seu lugar é esse, que você está no mundo certo. Sim. É isso, gente. É isso. Nossa bandeira cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Cabe eu, cabe você, cabe todo mundo. Cabe everybody. Então falamos, né, meninas? Falamos. Falamos. As nossas Vocês redes querem... sociais pessoais, queridas. Ai, meu Deus, é verdade. Tá tudo bom? Gente, segue a gente na nossa rede pessoal, por favor, também. É que eu não tô aqui por fama, aquela, né? Ai, Eu não tô aqui por fama. Eu vou desligar, não, então eu vou mesmo desligar por por isso, não. hoje, depois Tô mentindo, gente, tô brincando. Vai, segue lá as menininhas, Hiroxa, fala suas redes sociais, porque ela tem muita. Ela tem perfil até no Irmão Dotados, igual a Duda A Duda Della Russo. Russo. Sim, inclusive A sou uma Duda grande Russo. fã. Duda Della Russo, um beijo. Eu sou a Beijo, Hiroshi meninas Takeuchi. santíssimas. Olha Todas pra as redes sociais. gente. Notem a gente, Trindade das Perucas. Sim, eu sou @Hiroshi Takeuchi em todas as redes sociais, mas eu só uso mais o Instagram, então me sigam lá. E é isso, tem muito biscoito, muito foto de comida, tem eu, bem gostosinho lá, podem ir lá me seguir, tá? Ué, gente, não vai divulgar seu OnlyFans? Pi? Ué, Ainda não, porque tá em produção. Tá bem no tá em começo, produção. né, Fih? tá em produção ainda, Ainda né, tô Bi? Tá em filmando ainda com o produção. Kleber, então ainda tá editando os vídeos. Ah, entendi, Bi. Tá certo. E você, Cleitinha Milk? Ah, gente, meu Instagram, my Instagram account, como diz o Gabriel, é @CleitonLeite8, tá? CLEY, CleitonLeite8. Me sigam, que não tem absolutamente nada. Eu prometo que eu vou trazer um conteúdo para vocês, mas por enquanto é nada, é o que tem. Me segue. Minha conta até, como é que chama? Restrita. É isso. Mas que ela vai deixar pública agora, porque ela é uma personalidade pública, então ela tem que deixar Isso, pública. vem aí, né? vem aí a nova era. Gente, a minha também é só o Instagram, né? Porque eu sou chata mesmo, eu só uso o Instagram atualmente. É @David Costa, DAVID, Costa sem o O, tá? Costa sem o O, David Costa sem o O. É isso, meninas. Me sigam lá, quem tiver interesse. Quem não tiver interesse, não precisa seguir também, mas enfim. É isso, meninas. Tivemos o nosso segundo episódio aí. Falamos o suficiente. Nós falamos o suficiente para muito. vocês. Então é isso. Beijinhos, meninas. Beijinhos, Carol. Beijinhos. 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 Beijo, gente. Obrigado. Até o próximo Beijinhos. EP. Beijinhos. Tchau. Tchau!